Estou gravando. Deixa eu começar a aula devagar. Na aula passada, a gente estava falando, a última coisa que a gente estava falando era independência de caminhos, né? O fato de que se você integra um campo gradiente, né, a integral só depende do valor da função que você está tirando do gradiente no ponto final inicial. A pergunta que ficou, né, a pergunta natural que ficou, é como é que eu sei se um campo é gradiente ou não? Simplesmente sou dado um campo, peço para ser calculado uma integral, como é que eu sei se aquele campo é gradiente ou não? Então, a aula de hoje começa com essa questão. Como é que eu sei, quando que eu sei que um campo é gradiente? Então, eu vou, essa aula inteira, eu vou me concentrar no caso de dimensão 2. Eu vou retornar essa questão em dimensão qualquer depois. Tá? Então, vou começar trabalhando campos conservativos em dimensão 2, duas dimensões espaciais. Então, um campo qualquer, tá? Tem essa cara aí, f de x, y, igual a f1, i, como primeira componente, mais f2, j, segunda componente. Tá? Eu estou interessado em saber se esse campo aqui é conservativo. Para ele ser conservativo, isso quer dizer que existe o que chama uma função potencial, que eu estou chamando de casinho, tal que o f, o campo f aqui, tá, é o gradiente desse potencial h. Se esse esse campo f é o gradiente do h, quer dizer que essa função h é tal que dh dx é f1 e dh dy é f2. Isso aqui é dh dx e esse aqui é dh dy. Tá? Partindo disso aqui, dh dx igual a f1, dh dy igual a f2, eu posso dizer o seguinte: pega essa identidade aqui, dh dx igual a f1, deriva com respeito a y. Se eu fizer isso, o que eu ganho é que d2h dy dx, se h tem duas derivadas, eu sei que d2h dy dx é df1 dy. Derivei em y dos dois lados. Pega essa identidade e deriva com respeito a x. d2h dx dy é df2 dx. Tá? Agora, derivadas cruzadas, se o h, tá certo, tem duas derivadas contínuas, derivadas cruzadas são iguais. Tá? Se chama teorema de, isso aqui a gente chama de igualdade de parciais mistas ou teorema de Clairaut. Tá? Isso diz que df1 dy é igual a df2 dx. Ou seja, tá? Eu estou concluindo que uma condição necessária para um campo suave ser gradiente, ser conservativo, é que a derivada da primeira componente em duas dimensões, a derivada da primeira componente em relação à segunda variável, tem que ser igual à derivada da segunda componente em relação à primeira variável. Tá? Essa é a condição. Tá? Então, eu escrevo isso como um teorema. Se f é f1i mais f2j, esse é conservativo, e f1 e f2 possuem derivadas parciais contínuas, tá? No domínio D, então df1 dy é igual a f2 dx em D. Tá? Isso aqui é uma condição necessária, ou seja, se eu te dou um campo, tá? Você pode verificar se ele é um gradiente ou não, calculando essa derivada, f1 dy, df2 dx. Se elas não forem iguais, você sabe que o campo não é gradiente. Tá? Então, isso aqui é uma condição necessária, é um teste para saber se o campo é conservativo ou não. Se você falha, tá certo? Você sabe que você não é conservativo. Se você satisfaz isso, nesse momento a gente não sabe, se você sabe que isso aqui é verdade, nesse momento a gente não sabe se o campo é conservativo ou não. Isso está em aberto. Tá? Por exemplo, tá? Mas pensando assim, por exemplo, se eu te dou o campo x menos yi mais x menos 2j, tá? Bom, esse campo é conservativo? Bom, calcula. d dy de x menos y é menos 1. d dx de x menos 2 é 1. Então, 1 menos 1 é diferente de 1. Então, esse campo aqui claramente não é conservativo. Por outro lado, pega esse campo aqui, 3 mais 2xyi mais x2 menos 3y2j. Esse campo apareceu na aula passada. Eu usei ele para fazer um exemplo na aula passada. Tá? Na aula passada, a gente sabe, eu tinha dito que ele era conservativo. De fato. Tá?
Calcula a derivada com respeito a y desse troço aqui, dessa primeira componente, isso dá 2x. A derivada ddy de 3 é 0, ddy de 2xy é 2x. Por outro lado, calcula a derivada disso aqui com respeito a x, tá certo? Eu ganho 2x e o menos 3y, a derivada disso é 0. Então, 2x é igual a 2x. Então, esse campo, em princípio, pode ser conservativo. É isso que o teorema aqui diz. O teorema não está garantindo que ele seja. O teorema diz que se ele é conservativo, então isso é verdade. Então, se isso aqui não é verdade, eu não consigo garantir o contrário ainda. Tá? No entanto, eu sei que esse campo é conservativo, porque na aula passada eu construí o potencial H. Eu, de fato, integrei, né? Eu integrei numa horizontal e depois numa vertical, e construí essa função H aqui, que você facilmente verifica, né, que o gradiente é exatamente isso aqui. Tá? Então, então, isso aqui responde parte da pergunta. Se eu quero saber se um campo é gradiente ou não, se um campo é potencial ou conservativo ou não, a primeira coisa que eu posso fazer é checar essa condição, em dimensão 2, pelo menos, nesse momento, é checar se essa condição aqui é verdade ou não. df1 dy igual a df2 dx. Se não for verdade, não tem chance o campo não é gradiente. Tá? Agora, seria interessante, ou quer dizer, continuando a história, a próxima pergunta é: será que eu consigo uma condição suficiente, uma coisa que um teste simples que eu garanta que o campo é gradiente, tá? Sem de fato exibir quem é o potencial? Tá? Isso se chama uma condição suficiente. E essa condição suficiente depende, para formular qual é essa condição suficiente natural, isso depende da topologia do domínio. Tá? E aí, passo para trás, o diabo é a topologia do domínio. Tá? Topologia tem a ver com propriedades de um objeto matemático, tá? Que são independentes de deformação, que se preservam por deformações contínuas. Tá? Então, estou interessado, a topologia do domínio é uma propriedade qualitativa do domínio que não altera quando eu deformo o domínio de maneira contínua. Pô, bem, tudo bem. Isso aqui não é o assunto no momento. Mas para estabelecer uma condição suficiente, para formular uma condição suficiente, eu preciso formular uma condição topológica sobre o domínio. Que condição é essa? Bom, primeiro, uma definição. Uma curva simples é uma curva contínua sem autointerseção. Então, essa aqui é uma curva simples. E a autointerseção, que eu quero dizer, é a curva, né? É uma curva contínua disso, uma curva contínua fechada, que, né, uma curva simples é uma curva em que isso aqui não acontece. Tá? Então, curva simples. Bem, né? Definição, domínio, agora a condição topológica, domínio simplesmente conexo. Um domínio é simplesmente conexo se toda curva simples do domínio tem apenas pontos do domínio dentro dela. Uma curva simples, então só, né, identificando mais claramente, uma curva simples é uma curva que separa o plano, né, em dois pedaços. Eu separo o domínio geral, está em dois pedaços, a parte de dentro e a parte de fora. Tá certo? O que eu quero com um domínio simplesmente conexo é que toda essa parte de dentro está contida no domínio também. Então, por exemplo, tá? O domínio x2 mais y2 menor que 1, no domínio o x2 mais y2 menor que 1, tá? É um domínio simplesmente conexo. Por quê? Bota qualquer curva simples fechada aqui, a parte de dentro é inteira contida, né, no domínio. Tá? Agora, se eu pegar como domínio o conjunto x2 mais y2 maior que 0 e menor que 1, isso aqui, tá? É esse disco com o pontinho do centro removido, com a origem removida. Aí, esta curva aqui é uma curva simples, tá certo? Fechada, e que a parte de dentro dela não está inteiramente contida em D, porque a parte de dentro inclui o ponto 0 e o D não inclui o ponto 0. Então, esse aqui não é um domínio que não é simplesmente conexo. Tá? Então, enquanto que esse aqui o critério, a condição suficiente, tá? É a mesma da condição anterior, só que eu tenho que restringir o domínio da função a um domínio simplesmente conexo. Então, o teorema está aqui, né? Seja F um campo vetorial em um domínio aberto simplesmente conexo D. Se F1 e F2 possuem derivadas parciais de primeira ordem contínuas em D, então, condição, e tá, df1 dy igual a df2 dx e d, então F é conservativo. Então, existe um potencial H. Tá? Então, o ponto
eu garanto, e na verdade isso aqui é a questão de independência de caminho de novo, né? Eu quero definir o potencial H integrando ao longo de um caminho, mas eu quero que essa definição dê o mesmo resultado em qualquer caminho que eu integre. Então pega um outro caminho e a coisa funciona bem desde que você considera que o caminho, né, que é integral por um caminho é igual a integral por outro. E isso aí só funciona de fato, tá? Se a parte de dentro, né, toda a parte de dentro definida por esses dois caminhos for, né, tiver contínua no domínio também. Tá? Se um caminho puder ser deformado no outro. Então essa é a condição. Essa condição do domínio tem que ser simplesmente conexo. Tá? Então, essa condição de F1 dy igual a F2 dx, tá? Implica que o campo é conservativo. Para mostrar que isso aqui é necessário, que você precisa dessa condição, tá? Eu vou colocar um contra-exemplo. Tá? Então, pega F, o campo F de x, y igual 1 sobre x2 mais y2, vezes o vetor menos yx. Isso aqui está definido no domínio x2 mais y2 maior que zero. Tá? Então, o plano menos a origem. Tá? Então, está aqui o F. Então, calcula quem são as derivadas. Vamos verificar que esse F satisfaz a condição, satisfaz essa condição de F1 dy igual a F2 dx, tá? É isso que eu quero fazer. Então, F1 é menos y sobre x2 mais y2. Calculando a derivada com respeito a y, disso te dá derivada do quociente, quadrado do denominador, derivada do numerador vezes o denominador, menos derivada do denominador vezes o numerador. Então, está aqui. X2 mais y2 ao quadrado, derivada do numerador menos, com respeito a y, menos 1 vezes o denominador, menos, agora, derivada do denominador, 2y, vezes o numerador, que é menos y. Tá? Então, o que deu? Deu menos x2, menos y2, mais y2. Então, mais 2y2. Mais 2y2 menos y2. Sobra um y2, está aqui. Tem o menos x2 e o denominador x2 mais y2 ao quadrado. Essa é a derivada de f1 com respeito a y. O f2 é x, sobre x2 mais y2. df2 dx, de novo, é x2 mais y2 quadrado, né? Derivada do numerador 1 vezes o denominador, tá? Menos numerador, derivada do denominador 2x, resultado x2 menos 2x2, sobra um menos x2, e o mais y2 sobre x2 mais y2 ao quadrado. As derivadas parciais são iguais. Então, esse campo satisfaz a condição, tá, necessária, tá, para ser um campo, conservativo. Mas ele não é um campo conservativo. Você não tem, por exemplo, você não tem dependência de caminho. E uma maneira de ver isso é construir um par de caminhos cuja integral não dá a mesma. Está aqui, né? Então, dentro do R2, eu vou considerar C1 o arco de círculo indo do ponto, né, 0 menos 1 ao ponto 0,1 pelo semiplano direito. Tá? E vou fazer um outro caminho, quero fazer o mesmo, juntar os mesmos dois pontos por um arco de círculo indo pelo semiplano esquerdo. Tá? Então, C1 é cosseno T seno T, para T indo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Esse caminho em azul. C2 é o mesmo cosseno T seno T, só que agora o T indo de menos π sobre 2 a menos 3π sobre 2. Menos π sobre 2 começa aqui, tá? E vai embora, menos 3π sobre 2 volta aqui para cima. Tá? Então, esse é o caminho vermelho. Tá? Essa integral, em C1, tá? Menos π sobre 2 até π sobre 2, o que está sendo integrado, tá? O que está sendo integrado, repara, eu estou integrando, a parametrização é cosseno T seno T. Quando eu vou substituir lá no F, o cosseno quadrado mais seno quadrado é 1. Esse denominador não está lá. Então, é simplesmente menos seno cosseno. Então, está aqui, menos seno T cosseno T, escalar, né? O ds é sempre derivada de cosseno, menos seno, derivada de seno e cosseno, está aqui, dt. Tá? Então, eu tenho a integral de menos π sobre 2 a π sobre 2, tá? Menos seno de t vezes menos seno de t, seno quadrado de t, cosseno de t vezes cosseno de t, cosseno quadrado de t. Então, integrando é 1 dt. Tá? Integral de menos π sobre 2 a π sobre 2 de 1 dt é π. Acabou. Tá? É π sobre 2 menos π sobre 2 que é π. Então, a integral pelo caminho azul
é π. Se você for fazer a integral pelo caminho vermelho, tá? Você vai estar fazendo de menos π sobre 2 a menos 3π sobre 2. O integrando continua sendo 1. Tá? Só que esse aqui eu estou fazendo a integral, tá certo? Invertida, né? Isso aqui é o valor em 3π sobre 2 menos o valor em π sobre 2. Tá? Que em troca o sinal. Então, a integral no C2, tá? Do jeito que isso aqui está feito, a integral no C2 é menos π. Então, essa integral não dá o mesmo resultado pelos dois caminhos. Por quê? Porque um caminho não é deformável no outro, né? Eu para poder deformar o C1 no C2, eu tenho que passar por esse buraco onde a função não está definida. Está vendo? Tem uma singularidade violenta aqui. Esse 1 sobre em 0, 0, esse troço aqui é infinito. Então, isso aqui mostra que eu preciso. E aí, então você está vendo que, como isso aqui não é independente de caminho, essa função f não tem nenhuma função h definida em todo canto, tá? Que o gradiente dê ela. Tá? Isso é o resultado, a conclusão dessa conta. Tá? Bom, seguindo aqui um pouco, tá? Aqui é um exemplo, tá? Pega f de xy, 3x2 menos 3y2, o campo vetorial 3x2 menos 3y2, vírgula, menos 6xy. Tá definido, isso aqui está definido no espaço todo, não tem domínio, simplesmente conecta, porque o domínio é o espaço todo. Tá? Se você for conferir, tá? Esse f, tá? É exatamente o gradiente de x ao cubo menos 3xy quadrado. Você quer, calcula o gradiente disso. A derivada com respeito a x é 3x2 menos 3y2. A derivada com respeito a y, isso aqui não está lá, é menos 6xy. Então, esse campo é exatamente o gradiente disso. Tá? Então, se for para calcular o gradiente, a integral em cima dessa curva aqui, desse campo, tá? Essa integral é simplesmente o valor da função f aqui, nos pontos final menos inicial. O ponto final é menos 1, 0. Tá? Então, fzinho em menos 1, 0, menos fzinho em 1, 0. Fzinho em menos 1, 0, tá? É menos 1 ao cubo, né? Porque esse termo aqui em 0 é 0. Tá? Em f1, 0, isso aqui é 1 ao cubo. Então, é menos 1 ao cubo menos 1 ao cubo, que é menos 2. Tá? Então, essa integral, quem está querendo calcular, uma vez que você saiba quem é essa fzinho, tá? Calcular a integral é moleza. É só avaliar a função fzinho no ponto inicial e final. Tá? Para contrastar, tá? Faz a conta do jeito, pela definição integral de linha. Tá? Eu quero fazer essa integral, tá? O caminho é cosseno t, seno t, o t está indo de 0 a π. Então, essa integral é a integral de 0 a π, tá? A f, né? Vamos lá, é cosseno t, seno t, então é 3 cosseno quadrado menos 3 seno quadrado, tá? Vírgula, menos 6 cosseno seno. Produto escalar, né? Caminho, né? Cosseno seno, a derivada é menos seno cosseno, tá lá. dt. Então, isso aqui é para calcular essa integral de linha pela definição. Tá? Agora, executa esse produto escalar, você ganha menos 3 seno cosseno ao quadrado, mais 3 seno ao cubo, tá? Multiplicando aqui, menos 6 seno cosseno ao quadrado, multiplicando acolá. Tá? Juntando os termos iguais, você ganha... bom, primeiro, observa que seno ao cubo é seno vezes 1 menos cosseno ao quadrado. Então, você tem menos 6 seno de t cosseno ao quadrado de t daqui, mais outro menos 6 daqui. Então, tem menos 12 cosseno ao quadrado seno de t ao todo. Sobra um termo que é 3 seno de t, que é esse seno vezes 1 aqui nesse termo. Então, essa integral é igual a integral de 0 a π de menos 12 cosseno ao quadrado seno mais 3 seno dt. Tá? Calculando essa integral, você ganha menos 3 cosseno, o 3 seno vira menos 3 cosseno, tá? De 0 a π. E o menos 12 cosseno ao quadrado seno, tá? Vira 12 cosseno ao cubo sobre 3 por substituição. Você faz cosseno de t igual a u, du é menos seno de t dt, tá? O 12 puxa para fora, então isso aqui fica u ao cubo sobre 3, volta o cosseno,
Então, é 12 cosseno ao cubo sobre 3 de 0 a π. Então, calculando isso, cosseno de t vira menos 3, em π é menos 1, em 0 é 1. Então, menos 3 vezes menos 1, mais 3 vezes 1. Então, temos 6 aqui. E o outro termo é 4 vezes em π menos 1 ao cubo, menos 4 vezes em 0 é 1 ao cubo. Então, você tem 6 menos 4, menos 4. Então, total menos 2. Então, ainda bem, né? Como esse campo é gradiente, ambos as sistemáticas para calcular a integral estão dando o mesmo resultado. Tá? Beleza. Bom, agora eu vou mudar completamente de assunto. Tá? Eu vou, mais ou menos mudar de assunto. Tá? Eu vou sair um pouco. Esse problema de independência de caminho e de integração, essa questão de integração em caminho de funções potenciais, ainda tem mais um tópico para fazer aqui, tá? Que é o tópico de calcular. Uma vez que eu te dou um campo, uma vez que eu te digo que esse campo, que você descobre pelo teorema que o campo é gradiente, ainda fica a questão de como é que você calcula o Hzinho. Isso eu vou voltar na aula que vem. Eu vou voltar a estudar o cálculo desse Hzinho, tá? Na próxima aula. Mas, antes de fazer isso, eu quero falar um pouco de independência de caminhos, ou seja, percorrer um pouco essa conversa que a gente está tendo até agora com integrais complexas. Tá? Então, só, né, lembrando o que a gente está falando, tá? Pega f de z igual a u de xy mais iv de xy, parte real mais i, parte imaginária. Tá? É uma função analítica. Tá? Lembrando que as condições de Cauchy-Riemann te dizem que se eu exprimo u como parte real mais i, parte imaginária, tá? Eu sei que du dx tem que ser igual a dv dy e du dy tem que ser igual a menos dv dx. Isso aqui é verdade para qualquer função analítica f com essa forma. Tá? Pega uma curva C, que é z de t, x mais i, tá? Para t em AB. Então, a integral complexa, tá? Na curva C dessa função f de z dz é a integral de a até b de u mais iv em x de t, y de t, vezes o vetor tangente, x' mais i, y', vetor tangente complexo, dt. Tá? Então, isso aqui virou essa integral complexa, virou essa integral aqui, duas integrais de fato, parte real e parte imaginária, e uma variável. Separando parte real e parte imaginária desta integral, você descobre o seguinte: essa integral é a integral de a até b, u x' menos v y', quer dizer, olha só, parte real, u vezes x', e iv vezes i, y' vai ser menos v, y'. Então, está aqui, u x' menos v, y' dt. Isso é a parte real, é o que não tem i. Mais i vezes, agora a parte imaginária. Tá? U vezes y' mais v vezes x', com o i na frente. U y' mais v x' com o i na frente dt. Tá? Essa integral aqui é igual a essa. Eu vou reinterpretar essa integral. Tá? Eu vou reinterpretar essas duas integrais. Isso aqui é a integral de a até b. U x' menos v y' é o campo vetorial u, menos v, tá? Produto escalar com x' e y', dt. Tá? Mais i vezes a integral de a até b. Esse pedaço aqui é o campo vetorial v, u, tá? Produto escalar com x' e y' dt. Então, olhando para essas duas integrais, eu posso entender isso aqui como duas integrais de linha reais. Tá? Quais sejam? A integral em C, a mesma curva C, tá? Pensada agora como uma curva real, de F1 mais I F2. O F1, tá? É o campo U menos V, e o F2 é o campo V, U. Tá? Então, agora, para esses dois campos, F1 e F2, eu vou usar o critério, tá? Para saber se esses campos são potenciais ou não. Para quem é o critério? É saber se a derivada do primeiro em relação a y é igual à derivada do segundo em relação a x. Bom, a derivada do primeiro em relação a y é du dy. A derivada do segundo em relação a x é d menos v dx. Tá? E observa que isso aqui, tá? Esta é a segunda equação das condições de Cauchy-Riemann. Isso aqui é exatamente, tá, a segunda equação das condições de Cauchy-Riemann, du dy igual a menos dv dx. Então, pelas condições de Cauchy-Riemann, esse F1, tá, satisfaz a condição de ser
de ser conservativo. A mesma coisa com F2. Repara, F2 é VU, tá certo? A derivada do primeiro em relação a Y, dV dy, a derivada do segundo componente em relação a x é du dx. E dV dy igual a du dx é exatamente a primeira equação de Cauchy-Riemann. Então, as condições de Cauchy-Riemann são exatamente as condições para que essas duas campos vetoriais, F1 e F2, sejam conservativos, tá? Em domínios simplesmente conexos. Tá? Quer dizer, o ponto as condições das derivadas parciais mistas, tá certo? Têm que estar satisfeitas, né? Estão satisfeitas, desde que eu esteja falando num domínio, né? Eu estou trabalhando com domínio simplesmente conexo. Tá? Então, ambos, F1 e F2, dados dessa forma aqui, são conservativos. Isso aqui tem consequências bastante sérias para as funções analíticas. Tá? Uma primeira consequência é que se chama teorema de Cauchy. Tá? Se F é uma função analítica, um domínio aberto simplesmente conexo, então a integral em C de f dz é zero para qualquer caminho fechado C em D. Por quê? Tá? Pela mesma razão que isso aqui é verdade para campos conservativos. Tá? Isso aqui, eu estou dizendo que essa integral, tá? Num campo, para um domínio fechado, para um campo, uma curva fechada, tem que ser zero. Né? Se eu estou falando de ser uma curva fechada num domínio simplesmente conexo, essa integral tem que ser zero porque é uma curva fechada. Como ir por um lado e ir pelo outro é a mesma coisa, e depois voltar é zero. E essa aqui também. Então, a conclusão, pela teoria que a gente desenvolveu para o cálculo real, é que essa integral complexa tem que ser zero, tem que ser anulada. Tá? Isso é uma primeira consequência dessa identificação que a gente está fazendo, né? De integrais complexas com um par de integrais reais. Tá? E essa questão da condição de Cauchy-Riemann. Só aqui um exemplo. Tá? Pega 1 menos t quadrado t para t entre menos 1 em um arco de parábola e calcula a integral nessa curva de e elevado a z dz. Uma das coisas interessantes é que, uma vez que e elevado a z, tá, é uma função que é analítica em todo canto, não tem nenhuma singularidade, não tem nada. Então, na verdade, eu posso calcular essa integral calculando ou usando uma primitiva de e elevado a z é nada mais ou menos que e elevado a z. Tá? Então, é simplesmente e elevado a z avaliado nos pontos extremos. Os pontos extremos dessa curva são os pontos 0, menos 1 e 0, 1, ou i menos i. Tá? Então, e elevado a z é elevado a menos i menos e elevado a i, a resposta. Tá? Eu posso calcular essa integral usando qualquer curva, porque eu tenho independência de caminhos e e elevado a z é analítica em todo canto. Tá? Mas isso, de qualquer maneira, isso aqui é um exercício para vocês verificarem. Tá? Mais um exemplo interessante. Tá? Pega a função 1 sobre z menos z0 dz. Essa função não é analítica em z0. Tá? Então, ela é analítica no plano menos o ponto z0. Tá? Então, C é um círculo de raio R em torno de z0. Eu quero calcular a integral de 1 sobre z menos z0 dz, tá? Em um círculo de raio R em torno de z0. Tá? Parametrizando, então vamos lá, fazendo devagar. Parametrizando, tá? Um círculo de raio R em torno de z0, isso você pode escrever como z de t igual a... Bom, eu estou escrevendo como par-ordenado, R cosseno t, R seno t mais z0, mas isso aqui é complexo. R cosseno t mais I, R seno t, mais o ponto Z0, que é um Z0, parte real de Z0, mais I, parte imaginária de Z0. Tá? Tudo bem, né? Então, isso é a parametrização. Então, a integral, então agora calculando a integral. A integral em C de 1 sobre Z menos Z0 dz é a integral, eu estou parametrizando de 0 a 2π, tá? 1 sobre Z menos Z0, repara, se Z é isso aí, 1 sobre Z menos Z0, você cancela esse Z0 aqui, né? Você pega o Z, subtrai Z0, esse Z0 aqui vai embora. Só sobra R cosseno T, R seno T. Então, 1 sobre R cosseno T mais I R seno T, é o que é essa fração, vezes o DZ é derivada disso, de novo, quando deriva o Z0 vai embora, sobra menos R seno T, I mais I R cosseno T. Tá?
É o que sobra, é o Z' de T aqui, dt. Tá? Bom, reescrevendo isso, tá? Eu tenho integral de 0 a 2π, cosseno t mais i seno t. Agora, primeiro eu cancelo o r. Tem um r aqui em cima dando sopa e um r aqui embaixo dando sopa. Tá? Eu cancelo r com r, sobra 1 sobre cosseno t mais i seno t embaixo, vezes menos seno t mais i cosseno t em cima. Tá? dt. Que é 0 a 2π, né? 1 sobre cosseno mais i seno é exatamente cosseno menos i seno. Você sabe disso como? Multiplica por em cima e embaixo, faz um truque, multiplica em cima e embaixo desse número complexo por cosseno t menos i seno t. O que sobra embaixo é cosseno quadrado mais seno quadrado, que é 1. O que sobra em cima é cosseno menos i seno. Então tá lá, cosseno menos i seno vezes menos seno mais i cosseno dt. Tá? Calculando esse produto escalar, você ganha, primeiro, cosseno t menos seno cosseno, tá? Aqui tem menos i seno mais i cosseno, seria menos i seno cosseno, menos i quadrado seno cosseno, que é mais seno cosseno. Então é menos seno cosseno mais seno cosseno é 0. Tá? Esse produto escalar não tem parte real. Tá? E a parte imaginária é i vezes, agora a parte imaginária é seno, que é seno ao quadrado, com menos e menos fica mais. Tá? Cosseno, com vezes i, é i vezes seno quadrado, cosseno quadrado, que é i. Tá? Então, é a integral de 0 a 2π de i dt, que é igual a 2πi. Tá? Então, essa integral é igual a 2πi. Tá certo? Qualquer que seja o círculo, não interessa se o círculo é pertinho, o círculo está longe, não faz diferença. A integral é sempre igual a 2πi. Tá? É interessante porque se eu pego um círculo super pertinho de Z0, esse integrando aqui é enorme, né? 1 sobre z menos Z0 passa a ser um treco imenso. Mas ele é um treco imenso, mas a função é enorme, mas o domínio em si é pequenininho. É porque é um círculo de comprimento 2πr. Uma função enorme, as coisas se compensam de modo que você ganha uma constante que é sempre a mesma. É sempre aquele mesmo 2πi. Tá? E, de fato, essa independência do raio, né, é um caso particular da independência para qualquer curva. Desde que essa curva enrole em torno do zero uma vez no sentido anti-horário, tá? Qualquer que seja a curva, tá? O resultado dessa integral vai ser sempre a mesma. Tá? Por independência de caminho. Tá ok? Simplesmente por independência de caminho. A integral vai sempre dar 2πi, não importa qual caminho que eu seja, desde que ele enrole em torno do zero uma vez no sentido anti-horário. Tá? Isso é um fato bastante... isso aqui parece bobagem, tá? Mas acaba sendo um fato que tem umas consequências razoavelmente profundas. Tá? Então, eu vou começar com uma consequência clássica de variável complexa, que chama forma integral de Cauchy. Tá? Então, enunciando, tá? Pega f uma função analítica numa região simplesmente conexa D. Pega Z0 um ponto em D e C um caminho fechado simples em D que envolve o Z0 uma vez no sentido anti-horário. Tá? Então, em f de Z0, o valor dessa função analítica que eu dei em Z0 é exatamente igual a 1 sobre 2πi integral sobre essa curva, que quer que seja ela, de f de Z sobre Z menos Z0 dz. Isso é a fórmula integral de Cauchy. É uma fórmula que te diz quem é o valor da função analítica num ponto, em termos do valor da função analítica, de uma integral com o valor da função analítica, numa curva que vai, uma curva essencialmente qualquer que vai em torno do ponto. Como é que você demonstra isso? Tá? Então está aqui mais ou menos um apanhado de demonstração. Tá? Deforma essa curva C, eu deformar essa curva C não muda o valor da integral. Tá? Até ela virar um pequeno círculo de raio R em torno do ponto Z0. Tá certo? Se você está indo uma vez no sentido horário em torno de Z0, tá? Essa integral é igual à integral para qualquer círculo em torno de Z0. Então, deforma. Pega um círculo em torno de Z0, raio pequenininho, chama esse pequeno círculo de CR. Tá? A integral não muda. A integral que a gente vai ficar querendo... Essa integral não muda quando eu faço isso. Então, em CR... lembra, tem um integrando f de z aqui. Eu vou pegar esse f de z e dar uma expandida em Taylor, de fato, só até a segunda ordem. Tá? F de z é f de z0, mais f' de z, z0, z menos z0, mais um termo que é da ordem de, chama de z ao quadrado, z menos z0 ao quadrado.
É um termo que vai para zero como z menos z0 ao quadrado. Então, tá bom. Então, segura as pontas. Eu vou reescrever. Então, a 1 sobre 2π integral em CR de f de z sobre z menos z0 dz é 1 sobre 2π vezes a integral de cada um desses três termos aqui. Primeiro, f de z0 sobre z menos z0 dz. Mais f' de z0, z menos z0, sobre z menos z0 dz. Nesse caso, o z menos z0 cancela em cima e embaixo, sobra o f' de z0 aqui. Tá? E o termo de erro é um termo que tem z pequeno como z menos z0 ao quadrado. Tá? Então, como tem um z menos z0 aqui, você cancela, ele dá sobra um z menos z0 em cima. Tá? Então, no círculo de raio R pequenininho em torno de z0, o integrando aqui é pequenininho. Não é simplesmente limitar, mas é pequenininho. Resultado, tá? Essa integral aqui é igual a f de z0, lembra, esse negócio não depende de R. Tá? Mas, ao mesmo tempo, ela é igual a f de z0, mais, tá? Essa integral aqui com f de, isso aqui é o f de z0, está aqui. Tá? Esse aqui com f' de z0 é simplesmente 2πr sobre 2πi, cancela, fica r sobre i, f' de z0. R sobre i, de fato, é f' de z0. Quando r vai para zero, esse termo se anula. E o termo que sobra é um termo, um termo com r ao quadrado, cancela 1 sobre r, sobra um negócio com r. O comprimento desse intervalinho é r. Então, na verdade, esse termo aqui se anula como r quadrado. Quando você manda r para zero, lembra, a coisa não depende de r. Tá? Mas eu dei uma aproximação que tem dependência em R. Então, quando eu mando R para zero, esse termo aqui vai embora para zero, esse termo vai embora para zero, que sobra F de zero. Como não depende, como a expressão não é para depender de R, então você mostrou, o que você acabou de mostrar, é que essa integral é igual a F de zero, não importa quem seja R. Tá? Então, para isso, com isso você demonstrou esta fórmula, tá? Fórmula integral de Cauchy. Como eu disse, demonstração um pouquinho cozinhada, com coisas tudo de reclamar. Mas essa é a ideia. Bom, isso aqui é considerado um tópico, uma observação extremamente importante dentro de análise complexa. Essa forma integral de Cauchy. Tem umas consequências importantes. Antes de eu seguir em frente, tá? Deixa eu só fazer uma observação. Tá? Eu consigo calcular o valor da função num ponto, sabendo apenas o valor da função numa curva que vai em torno do ponto. Tá? Isso é interessante. Em particular, tá? Bom, eu vou mostrar algumas das consequências daqui a pouco. Então, só para dar um exercício dentro dessa conversa, tá? Pega C a circunferência z de t igual a 2e elevado a it, um t entre 0 e 2π, calcula integral em C de e elevado a z sobre z menos i dz. Isso aqui é um exercício imediato usando a fórmula integral de Cauchy. Tá? Bom, corolário da fórmula integral de Cauchy. Então, primeiro são as fórmulas para derivadas. Tá? Então, está aqui a f de z, o z0 está dando sopa aqui. O ponto essa integral, o z aqui é uma variável muda. Tá certo? Então, essa integral é uma função de z0. Se ela é uma função de z0, eu posso, em princípio, derivar com respeito ao z0. Tá? Então, derivando, fica f' de z0 igual 1 sobre 2π integral da derivada desse quociente com respeito a z0. Essa derivada nada mais do que menos 1 sobre z menos z0 ao quadrado. Tá? Então, seria menos 1 sobre z menos z0 ao quadrado, mas o ponto tem um menos aqui na frente do z0. Então, na verdade, o sinal de menos se cancela. E o que você ganha é isso aqui. Tá? F', se f de z0 é 1 sobre 2π integral de f de z sobre z menos z0 dz, então, tá? F' de z0 é 1 sobre 2π integral em C de f de z sobre z menos z0 ao quadrado dz. Você calcula isso mesmo derivando o integrando da fórmula integral de Cauchy uma vez. Tá? Por que isso aqui funciona? Por que isso aqui é verdade? Porque na fórmula integral de Cauchy, tá? Essa curva C não passa por Z0. Tá? Então, esse objeto aqui, na verdade, ele só tem um problema com Z igual a Z0. Fora isso, F é analítica, ela é sem infinito, super bem comportada.
Z menos Z0, fora de Z0, também é super bem comportado. E não se anula, tá? Nunca. Então, esse quociente é uma função bem comportada. Tá? Então, isso aqui é uma curva, então, uma curva qualquer, tá? Eu estou calculando um integrando bem comportado. Então, isso aqui, como função de Z0, tá? É uma função suave, super simpática. Em particular, é uma função analítica. Então, se é assim, eu posso calcular a derivada. Está aqui a derivada, né? É a integral sobre 2π f de z sobre z menos z0 ao quadrado. Se eu quiser calcular a derivada da ordem mais alta, eu posso continuar derivando. Tá? Então, lembra, isso aqui está quadrado. Se eu calcular a próxima derivada, tá? É 1 sobre z menos z0 ao quadrado, derivando a menos 2, z menos z0 ao cubo, tá? A derivada z menos z0 com z0 é menos 1. Então, de fato, é 2 vezes z menos z0 a menos 3. Tá? Isso aqui seria o F2. A segunda derivada é 2 vezes f de z sobre z menos z0 ao cubo. Se você fizer 3 derivadas, deriva de novo. Tá? A hora que você vai derivando, vai pingando expoentes, tá certo? Você vai derivando mais e mais, vai pingando expoentes aqui para o lado de fora. Você tem sempre 1 sobre 2πi, tá certo? O número de derivadas acaba virando um n fatorial aqui, tá? E você sobra, n termina com f de z sobre z menos z0 elevado a n mais 1. Tá? Então, o f em si seria o n igual a 0, tá? f' n igual a 1, então temos z menos z0 ao quadrado. Tá? E a enésima derivada, tá? É uma integral com z menos z0 elevado a n mais 1. Então, isso aqui é a forma integral de Cauchy para derivadas, essas duas aqui. Mesmas hipóteses da forma integral de Cauchy, você conclui essas duas coisas. Tá? Terminando essa aula de hoje, tá? Eu só deixar com vocês uns exercícios. Então, o primeiro calcula uma integral complexa, seno de z quadrado mais cosseno de z quadrado, uma integral complexa complicada, sobre z quadrado menos 3z mais 2dz, onde uma curva C, onde a curva C é uma elipse. Tá? Z menos 1 mais Z menos 1 mais Z menos 1? Pode ser. Z menos 1 mais Z mais 2 igual a 8. Tá? Isso aqui é uma elipse de distância horária. Tá? Então, C é uma curva complicada para parametrizar. Isso aqui é um integrando complicado. A única maneira com que isso aqui sai numa boa é a forma integral de Cauchy. Então, vocês vão, de alguma maneira, ter que usar a forma integral de Cauchy para fazer essa conta. Tá? Ou uma outra versão, uma questão mais simples na mesma direção, pega essa integral, z ao quadrado sobre z à quarta menos 1. Tá? Onde C é uma circunferência no sentido anti-horário. E aí pega várias circunferências. Z mais I igual a 1, Z menos I igual a meio, Z mais 1 meio mais I igual a 2, Z menos 1 meio mais I igual a 1. E aí calcula essa integral nesses vários casos. A questão toda é saber, o denominador tem zero, né? Essa função tem pontos problema espalhados pelo plano. Aliás, aquele Z2 menos 3Z mais 2 no exercício 1 também. Tá? Então, a questão é se o ponto problema está dentro ou fora da curva. Se está dentro da curva, ele, né, é considerado, faz parte. Se não está dentro da curva, não faz. Então, essa é a questão que você para resolver. Essa é a questão que você tem que resolver. Tá? E eu acho que é isso por hoje. Tá?